Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 358, nós vamos ler a Epístola de Judas. Já o início da epístola identifica Judas, irmão de Tiago, como seu autor. Judas era provavelmente o meio-irmão de Jesus, já que Jesus também tinha um meio-irmão chamado Tiago, como vemos em Mateus 13:55. Aqui ele não se identifica como um irmão de Jesus, devido à humildade e reverência para com Cristo. O livro de Judas está intimamente relacionado com o livro de 2 Pedro e provavelmente foi escrito entre 60 e 80 depois de Cristo. Este livro é muito importante para nós hoje, porque foi escrito sobre o fim dos tempos, para o fim da era da igreja. A era da igreja começou no dia de Pentecostes. Judas é o único livro inteiramente dedicado à grande apostasia. Vamos ao dicionário? Apostasia é afastar-se da fé, dos princípios do Evangelho. O livro de Judas está repleto de referências ao Antigo Testamento. O uso de Judas das bem conhecidas ilustrações históricas de Sodoma e Gomorra, Caim, Balaão e Coré lembrou aos cristãos judeus da necessidade da verdadeira fé e obediência. Judas escreve que más obras são a prova de apostasia e nos exorta a batalhar pela fé, pois há joio no meio do trigo. Falsos profetas estão na igreja e os santos estão em perigo. Judas é um livro pequeno, mas muito importante e digno de estudo, escrito para os cristãos de hoje. De acordo com o versículo 3, Judas estava ansioso para escrever sobre a nossa salvação, porém, ele mudou de assunto para abordar o contender pela fé. A fé personifica o corpo completo da doutrina cristã ensinada por Cristo e posteriormente transmitida aos apóstolos. Depois de Judas advertir contra os falsos mestres, ele nos aconselha sobre como podemos ter sucesso na guerra espiritual. Aqui está a sabedoria que faríamos bem em aceitar e aderir enquanto vivemos esses dias do fim dos tempos. Vivemos em um momento único na história e este pequeno livro pode ajudar a equipar-nos para enfrentar os incontáveis desafios de viver nos fins dos tempos. O cristão de hoje deve ter cuidado com as falsas doutrinas que podem facilmente enganar-nos se não formos bem versados na palavra. Precisamos conhecer o Evangelho para proteger e defendê-lo e aceitar o senhorio de Cristo, o qual é evidenciado por uma mudança de vida. A fé autêntica sempre reflete o comportamento semelhante ao de Cristo. Nossa vida em Cristo deve refletir o conhecimento do nosso próprio coração, que descansa na autoridade do Criador e Pai Todo-Poderoso e põe fé em prática. Precisamos desse relacionamento pessoal com Ele. Só então conheceremos sua voz tão bem que não seguiremos a nenhum outro. Bem, este livro tem apenas um único capítulo. Vamos à leitura? Prefácio e saudação. Judas é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É dever cristão pelejar pela fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Exemplos da punição dos ímpios. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia.
como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. A profecia apostólica, exortações. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A doxologia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Encerramos a leitura. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem o que é doxologia? Vamos ver no dicionário? Bom, doxologia se refere à glorificação de Deus. Trata-se de usar frases, orações, músicas, poesias e expressões com a principal finalidade de dar glórias a Deus. Glórias a Deus, né? Bem, encerramos e amanhã nós daremos início à leitura do livro de Apocalipse. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.